eu dizia, eu dizia que vamos começar então a nossa disciplina de Cristologia e ela gira em torno da pessoa de Jesus Cristo, eh, que é o maior personagem na religião cristã, eh, visto ser ele mesmo o fundador do cristianismo, né? Ou seja, o fundador da igreja, a igreja cristã, certo? Então, é de extrema importância termos este conhecimento. Pronto, o nosso curso é básico, então, sendo básico, nós não vamos, tipo, entrar assim em detalhes muito profundos, não, mas, pelo menos, vamos trazer aqui os elementos essenciais, né, os aspectos essenciais que devemos conhecer, né? Devemos conhecer. Claro que nas formações um pouco mais avançada, os irmãos terão mais detalhes, né? Mais informações adicionais, mas pelo menos aqui vamos então vos passar aquelas informações que são preliminares, né? Que os irmãos precisam conhecer. Ok. Eh, Pronto. A relevância deste assunto, cristologia, vê-se, por exemplo, na passagem de Mateus 16:13, que eu destaquei aqui nesse primeiro slide. Nesta passagem, nós encontramos uma conversa entre Jesus e os seus discípulos, né? E Jesus, então, ele fez duas perguntas aos discípulos, né? Ele perguntou, primeiramente, o que é que as pessoas de fora diziam a seu respeito, e, em segundo lugar, perguntou, então, o que é que os discípulos, né, que são aquelas pessoas que andavam com Cristo, né, o que é que eles achavam ser a pessoa de Jesus. Encontramos essa questão aqui em Mateus 16, versículo 13, né? E claro, os irmãos conhecem muito bem aí a passagem, que depois então Deus revelou a Pedro, para Pedro então trazer uma resposta de acordo com aquilo que é a revelação que ele recebeu de Deus. Pronto, por enquanto era só para destacar aqui que Jesus fez essa pergunta aos discípulos, Jesus quis ouvir qual era o entendimento que os discípulos tinham a respeito da sua pessoa, assim como também qual era o entendimento que as pessoas de longe tinham a respeito de Jesus. Portanto, para nós hoje também é importante nós sabermos quem de facto Jesus é. E eu tenho plena certeza que cada irmão que está aqui na turma tem alguma percepção, né, algum entendimento quanto à pessoa de Jesus. Ok? Eu vou perguntar depois, por enquanto era só uma nota introdutória, né, para despertar então a vossa atenção quanto à relevância da matéria que nós vamos aprender aqui nessa disciplina. Penso que eu partilhei com os irmãos no grupo o manual, né? Penso que partilhei o manual. Os irmãos tiveram contato, conseguiram baixar o manual? Alguém conseguiu dar uma olhada no manual, porventura? Sim, Ok, muito bem. Muito bem. Mas a irmã Capita conseguiu também baixar o manual e dar uma olhada? Sim, senhor formador. Ok, muito bem, muito bem. Ok. Então daqui a pouco vou já saber o que, é que vocês entenderam, então, da olhada que vocês deram da matéria. Ok, vamos então seguir. Eh, Pronto, aqui é o nosso sumário, ou seja, é aquilo que vamos falar, né, ao longo das nossas aulas, né, ao longo dessa nossa disciplina, né? Primeiramente, vamos começar olhando para as referências bibliográficas. Penso que esse é muito importante para os irmãos saberem quais são as fontes de informação, né, que o professor usou para preparar essa aula. E depois vamos então seguir olhando para as definições. Vamos aqui definir, né, alguns aspectos que achamos essenciais. No terceiro tópico, vamos então falar sobre os tipos de abordagens cristológicas, ou seja, os tipos de cristologia. A seguir, vamos falar então, eu penso que esse é o ponto mais alto da nossa disciplina,
que é sobre os testemunhos bíblicos a respeito de Jesus. Pronto, esse é um exercício que faz-se pouco, pelo menos eu ainda, né, da escola onde eu já passei, onde eu estudei teologia, não encontrei uma abordagem do tipo. Os irmãos vão ver daqui a pouco, quando nós falamos aqui do ponto 4, que tem a ver com os testemunhos bíblicos a respeito da pessoa de Jesus. Vamos aqui apresentar pelo menos 7 testemunhas na Bíblia, né, que se pronunciaram, que nos deixaram informações ou revelações a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E depois, então, vamos falar do Credo de Calcedônia, que basicamente é o documento oficial da religião cristã, que define, né, como é que o cristianismo oficial entende a respeito da pessoa de Jesus Cristo, né? É o Credo de Calcedônia. Depois disso, vamos então fechar a nossa disciplina fazendo assim considerações finais. Pronto, tá aqui estão exposto a nossa tabela de temas, né, que vamos abordar na disciplina de Cristologia. Não sei se alguém queria fazer algum pronunciamento, alguma observação, alguma questão. Ok, o silêncio me diz que os irmãos não têm questionamento. Ok, vamos então seguir. Vamos então seguir para o slide seguinte. Ok, temos aqui as referências bibliográficas. Pronto, aqui só apresento as principais, né? Porque, pronto, eu consultei muito mais informações, muito mais livros, mas os que estão aqui penso serem essenciais. Temos aqui, em primeiro lugar, como não devia deixar de ser, né, a Bíblia Sagrada, que é a nossa principal fonte de informações, né? Depois, claro, também tive que consultar o Credo de Calcedônia, visto que é o documento oficial da religião cristã, né? Que define a crença a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Eh, Em terceiro lugar, também tomei em consideração o livro de Roger Olson, que tem como título História das Doutrinas Cristãs. Em penúltimo lugar, também fizemos uso do livro de Teologia Sistemática de Millard Erickson. E, finalmente, o livro de Oscar Cullmann, que tem como título Cristologia do Novo Testamento. Então, essas são as principais referências que nós usamos, né, neste estudo. Ok? Não sei se alguém tem alguma pergunta quanto às referências bibliográficas. Ok. Senhor formador, Sim, sim. essas referências que o senhor formador acabou de colocar aqui, eu não ouço dizer muito disso. Também as pessoas que fizeram teologias não conseguem abrir assim jogo nas pessoas. Você às vezes pergunta, a pessoa que aprendeu não consegue explicar da teologia. Então, isso aqui, essa aula, estou aprendendo muita coisa com esta aula. Por exemplo, coisas que me escondem de coisas, eu agora passarei a abrir jogada. Porque aqui o formador está a explicar tão claro as coisas que as pessoas que fizeram a mesma formação não conseguem explicar. Então, isso é meio complicado, ser um formador. Sim, pronto, irmã Capita, só que nem todo mundo, né? Nem todo mundo aprende para também ensinar, né? Há quem só aprende para si e não consegue, né, explicar o que aprendeu. Portanto, mesmo até o ensinar, né, o clarificar os assuntos, também é um dom, né? Nem todo mundo tem esse dom da palavra, esse dom
particularmente quando estamos a falar de assuntos da religião, né? Assuntos espirituais são muito mais complexos, né? Muito mais fácil nós falarmos de ciência, né, do que falarmos de religião, porque as bases são completamente diferentes. Mas para já, né, eu quero agradecer, né, o elogio da irmã, né? Agradeço o elogio, ok? Mas então tenho aqui esses livros que estão aqui, são fontes que os irmãos podem usar para extraírem algum conhecimento a respeito de cristologia. Ok? Também vos enviei o fascículo, né? Aquele fascículo que eu mandei para os irmãos é uma obra nossa, da nossa autoria. Inclusive usei esse trabalho que eu mandei para os irmãos como parte, pronto, do meu trabalho de mestrado, né, sobre Jesus, né? Então, infelizmente, aqui os irmãos não vão poder ver tudo que eu coloquei, que está lá no fascículo que os irmãos têm, mas pelo menos vamos aqui abordar os aspectos essenciais que faz parte do vosso programa. Ok, então, esses livros você podem usar para terem informações sobre cristologia. Eu também tenho um livro meu. Se os irmãos quiserem o meu livro, eu posso também vos mandar o meu livro em PDF. Tem um capítulo específico onde abordo também só essa questão de cristologia. Ok, então, quanto à fonte de informação, eis aí à vossa disposição, né? Podem procurar ter esses livros e lá vocês têm informações de cristologia, né? Ok, vamos então avançar. Ok, vamos começar então por definir. Pronto, já estamos aqui a falar cristologia. Então é importante começarmos por saber o que é isto, cristologia, né? Nós temos aqui essa palavra cristologia, ela vem da união de duas palavras, né? Em grego, Christos, né? Que em português é Cristo, né? Que basicamente é uma tradução da palavra hebraica Mashiach, né? Mashiach, né? Ou Messias, né? É, e logia, né, que é estudo, tratado, né, investigação. Então, cristologia, basicamente, estamos a falar de estudo, né, a respeito da pessoa de Cristo. Em outras palavras, na cristologia, nós queremos saber, queremos entender, queremos ter informações sobre quem Jesus é. Ou seja, quem é o Cristo? Né? Esta pergunta parece ser simples, mas ela é muito pertinente, ela é muito profunda e também devo dizer aos irmãos que ela tem dividido a opinião de muita gente, ok? Tem dividido a opinião de muita gente. Quem é Cristo? Pronto, existem várias posições ou vários pontos de vista ou vários posicionamentos ou entendimentos quanto a esta questão, ok? Existe um entendimento dos antigos, né? Aqui me refiro, por exemplo, dos israelitas, né? Como Moisés, como os profetas do Antigo Testamento, bem como os próprios judeus até nos dias de hoje. E este entendimento também era o entendimento, por exemplo, que eh, alguns judeus têm, né? Eh, Temos o entendimento cristão primitivo e temos o entendimento dogmático, que é aquele entendimento que foi oficializado na religião cristã. Vamos ver mais lá para frente, né? E existem outras visões, por exemplo, como a visão do Islão. Por exemplo, o Islão também fala de Jesus, porque o Jesus também é retratado no Alcorão. Portanto, também há informações sobre a pessoa de Jesus no Alcorão. Há também informações sobre a pessoa de Jesus em alguns livros apócrifos, né?
e também ultimamente se desenvolveu um outro entendimento, um outro conceito que, cientificamente falando, é chamado de o Jesus histórico, né? Esse Jesus histórico é o entendimento que foi criado, né? É uma tese que foi criada sobre Jesus, tomando como referência aquilo que se encontra eh, em livros não cristãos, né, de historiadores que viveram no passado. Que então, com base nesses dados que são encontrados em autores antigamente, autores não cristãos, né, do antigamente, desenvolveu-se então também a ideia do Jesus histórico. Porém, o nosso estudo aqui vai se centralizar é, em duas visões principais, né? Vamos aqui nos focar na visão da Bíblia, né? Aquilo que a Bíblia ensina de forma clara, né? Ser a pessoa de Jesus, e vamos também apresentar então aquilo que a religião cristã, né? Estou aqui a falar o cristianismo de forma oficial, né? Sei que existem igrejas que, pronto, criaram seu próprio entendimento, fugindo um pouquinho daquilo que é a visão oficial, mas vamos aqui tomar como referência aquilo que é a visão oficial, né? Que é a visão ortodoxa. Portanto, vamos aqui ver Jesus, né, na luz da Bíblia, e Jesus na luz da tradição eclesiástica, ok? Então, cristologia é isso. Vamos a falar sobre a pessoa de Cristo. Quem Cristo é? Já mesmo para começar, eu quero ouvir, né, o entendimento que os irmãos têm, né, sobre quem é Cristo Jesus. Eu vou começar por então, eu vou começar pela irmã Capita. Irmã Capita, vamos lá. O que é que tu sabes sobre Cristo? Quem é Cristo, de acordo com aquilo que você entende? Em Jesus, sempre, Jesus Cristo é 100% homem, é 100% homem. E também Jesus Cristo é Deus. Ao mesmo tempo ele é homem, ao mesmo tempo também ele é Deus. Ok, percebi. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Porventura, tens alguma fundamentação, ou seja, tens alguma base, né, para sustentar as tuas afirmações de que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus? Tens alguma base de sustentação? Irmã Capita, parece que a irmã não está me ouvindo, né? Ok. Irmão Ventura, qual é o entendimento que o irmão tem sobre a pessoa de Cristo? Quem é Cristo, no teu entendimento? Bom, professor, o meu entendimento, desde o momento que comecei a ler a Bíblia, o meu entendimento ficou alinhado com a Bíblia. E, normalmente, quando recebo esta pergunta, me apego só na Bíblia. Irmão Ventura, para de te ouvir, irmão Ventura. E esta minha posição, eh, fiquei mais patente nesta posição depois de eu ter lido algumas páginas deste fascículo, desta brochura de Cristologia que o professor nos enviou, porque ali várias personalidades ou várias individualidades de realidades diferentes também reconhecem que Deus, ou seja, Jesus Cristo, é Filho de Deus.
quer, eh, quer na posição humana, quer na posição humana, como na posição espiritual, porque ele é mesmo o manifesto da vontade de Deus na terra junto dos homens. Então, esta é a minha posição, é o meu entendimento para com a pessoa de Jesus Cristo. Muito bem, muito bem, muito bem. Irmão Job, quero também dar aqui o teu entendimento, gostaria de partilhar também conosco. Qual é o entendimento que o irmão tem sobre a pessoa de Cristo Jesus? Quem é Cristo para ti? Tal como o irmão Ventura acabou de, de dizer, não é? Que o entendimento está alinhado àquilo que é a palavra de Deus. Cristo é Cristo, Jesus Cristo é a imagem visível do Deus invisível, ou seja, Jesus é a manifestação, não é, física de Deus aqui ante os homens. Então, Jesus é o centro, ele é o caminho, como a gente sabe, é a verdade e a vida. Ou seja, sem Cristo não haveria salvação para a humanidade. Então, Jesus é o salvador da humanidade. Jesus é tudo para nós, porque ele é o segundo Adão, conforme diz a palavra, porque se por intermédio do primeiro Adão entrou o pecado, ou seja, a morte, por intermédio de Cristo Jesus veio a salvação à humanidade. Então, Cristo é tudo e não existe a salvação sem a pessoa de Cristo Jesus. Ok. Muito obrigado, irmão Ventura. Muito obrigado. Ok, ok. Só não acabei de ouvir a irmã Capita, né? Acho que depois parou de me ouvir, não sei. Irmã Capita, já consegue me ouvir? Ok, parece que ok. Não faz mal. Vamos então avançar. Muito bem, pelas vossas contribuições. Ok, então, o que acontece? De facto, se nós darmos ouvido àquilo que as Escrituras nos ensinam a respeito da pessoa de Jesus, as Escrituras são muito claras, elas são consistentes no seu testemunho, ou seja, aquilo que Deus revelou a Moisés, o mesmo ele revelou aos profetas do Antigo Testamento, né? E o próprio Cristo, quando veio aqui na Terra, também, de facto, afirmou ser aquilo que os profetas do Antigo Testamento haviam predito que ele seria. E temos, de facto, nas Escrituras, pelo menos 7 testemunhas que nos falam sobre a pessoa de Jesus, o Cristo. É triste, é feliz, é triste, né? É triste, infelizmente, a tradição, né, da nossa religião, somos todos cristãos, né? E como cristão, o cristianismo é a nossa religião. Infelizmente, a nossa religião, além daquilo que as escrituras, né, no, têm, né, claramente, a tradição cristã achou as escrituras insuficientes e ela produziu então, né, um entendimento que vai além daquilo que as escrituras ensinam. Infelizmente, esse entendimento, este ensino que a nossa tradição cristã desenvolveu no decorrer, né, dos séculos, a partir do século IV, né, e em diante, ela distanciou, né, a posição oficial daquilo que a simplicidade que as escrituras sagradas falam sobre a pessoa de Jesus Cristo. É assim que outras religiões, por exemplo, como o Islão, por exemplo, né, atacam a nossa fé, né, tocando nas tradições que foram desenvolvidas a posteriores, infelizmente. Conforme dizia um teólogo, o cristianismo golpeou-se a si mesmo. Né? O cristianismo golpeou-se a si mesmo, ou seja, deixou aquilo que é claramente estabelecido, aquilo que os profetas antigamente ensinaram, aquilo que o próprio Jesus ensinou, aquilo que os apóstolos ensinaram claramente, e o cristianismo inventou sua própria cristologia,
que, em vez de trazer resposta, claridade naquilo que a Bíblia ensina, não, ela traz confusão, né, naquilo que seria, então, fácil para todo cristão entender. A título de exemplo, qualquer religião do mundo, né, ela deve partir, né, por uma clara definição da sua crença no ser de Deus, bem como também, né, no seu fundador. Ou seja, o cristianismo saudável, né, tem que ter uma teologia muito clara quanto à pessoa de Deus, bem como também a pessoa de Cristo Jesus. Infelizmente, os irmãos verão que nós, na tradição cristã, em vez de termos uma doutrina que vem clarificar, infelizmente, ela vem trazer confusão, né, naquilo que as escrituras sagradas nos ensinam. Por isso é que vamos dividir então aqui a nossa abordagem, né, em duas, né, nessas duas perspectivas, né? A perspectiva bíblica, que é a que vou apresentar em primeiro lugar, e depois a perspectiva dogmática, que é a que vou apresentar no fim. Okay? Infelizmente, aquilo que nossas igrejas ensinam é a perspectiva dogmática e não a perspectiva bíblica. Isso é triste falar isso, mas isso é a pura verdade. O que muitos professores de escola dominical ensinam, né, na igreja, o que muitas escolas de teologia ensinam, né, nos seus cursos, é um Cristo dogmático e não o Cristo que a Bíblia nos apresenta. Quando, no final dessa disciplina, os irmãos vão dar conta a diferença entre o Cristo que a Bíblia fala e o Cristo que a tradição nos ensina, né? Eu fiquei feliz, né, pelo fato de que a questão que eu coloquei, os irmãos me deram resposta, né, do Cristo de acordo com as Escrituras, excepto a resposta da irmã Capita, por isso que eu quis ouvir um pouquinho mais da irmã Capita, mas se não, o irmão Job e o irmão Ventura deram uma resposta em harmonia com aquilo que nós temos nas Escrituras Sagradas. Ok. Bem-vindo, irmão Simão, apesar de chegares tarde, mas importante é que tu entrastes, né? Estamos a falar de Cristologia, a nossa terceira disciplina. Ok. Então, vamos assim avançar, né? Depois de termos então definido o que Cristologia significa, né? Vamos então avançar. eh, Avançando um pouco. Falar da pessoa de Jesus Cristo é falar de um assunto, de facto, importante, porém, é um assunto que, como já adiantei, que há divergência, né, quanto às opiniões, né, dos teólogos quanto a essa questão. Mesmo na história da igreja, na história dos pais, claramente conseguimos observar que, mesmo entre os antigos, haviam opiniões diferentes quanto quem Cristo é. Por exemplo, havia pessoas como Práxia, né, já do século III, por exemplo. Práxia, ele entendia que Jesus Cristo é o próprio Pai. Para Práxias não existia pai e filho, não. Para ele, o pai é mesmo que o filho, ou seja, o filho é mesmo que o pai. Né? Assim era o entendimento de Práxia. Né? Já havia, por exemplo, os gnósticos, né, que acreditavam que Jesus, na verdade, era um ser iluminado, um ser divino, né? Um ser divino. Portanto, eles não acreditavam que Jesus havia sido morto. Né? Eles acreditavam que, na verdade, Jesus não morreu, mas Deus iludiu a visão das pessoas daquela altura para que pensassem que mataram Jesus, enquanto que mataram uma outra pessoa no lugar de Jesus. Né? Tá? E havia também, por exemplo, uns que criam que Jesus era um homem religioso, né? Porém com um senso religioso muito elevado. Há ainda aqueles que criam que Jesus era profeta, um profeta judeu, né, enviado para os israelitas.
e aí por diante, né? Muitas são as visões quanto à pessoa de Jesus. Porém, essas divergências de opiniões quanto aqui à pessoa de Jesus Cristo, elas baseiam-se na forma como as pessoas observam a pessoa de Jesus. Ou seja, existem duas perspectivas pelas quais a pessoa de Jesus pode ser analisada. E de acordo com estes pontos de observação, né, vai definir o tipo de cristologia. Por exemplo, né, existe a primeira perspectiva, que é aquela em que olha-se a pessoa de Jesus, né, antes da sua encarnação, ou seja, antes dele ser nascido, né, no ventre de Maria, e depois dele ter ascendido aos céus. Ok? Nessa perspectiva, se nós olharmos Jesus antes de ser nascido em Maria e depois dele subir ao céu, né, este tipo de análise cristológica chamamos de análise de cima, ou seja, Cristo visto a partir de cima. Nós chamamos de cristologia de cima. Ok? Por exemplo, se os irmãos lerem o Evangelho de São João, né, o Evangelho de São João é um exemplo de cristologia de cima. Se os irmãos lerem, por exemplo, o relato, né, de Mateus, Marcos e Lucas, vão dar conta que esses três, eles falam de Jesus destacando, né, a sua vivência aqui na Terra, né, desde o seu nascimento, né, que chamamos de encarnação, né, no ventre de Maria, né, até a sua morte e ressurreição. Né? Esta é a abordagem que Mateus, Marcos e Lucas fazem sobre Jesus. Olham Jesus, né, aqui embaixo. Nós chamamos de cristologia de baixo, né, que é olhar Jesus na sua trajetória terrena. Já João faz diferente. Os irmãos lerem o Evangelho de São João, logo no capítulo 1, né, ele já vai começar dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Vê que João já traz uma abordagem de Cristo, né, antes mesmo da criação dos céus e da terra. Ou seja, antes, muito antes dele ser gerado no ventre de Maria. Portanto, este tipo de abordagem é o que nós chamamos de cristologia de cima. Em suma, nós podemos falar de Jesus olhando ele a partir de cima, como também podemos falar de Jesus olhando ele, né, na sua trajetória terrena aqui na Terra. Ok? Então, são esses dois tipos de abordagem. O que acontece? Alguns teólogos apegam-se apenas na cristologia de cima, ou seja, se focam, né, focam a sua análise, né, em Jesus lá em cima, e existem outros também que focam-se apenas em Jesus aqui na Terra. Porém, se nós quisermos sermos honestos aquilo que a Bíblia tem a nos informar, nós somos obrigados, somos forçados, né, a olhar Cristo nessas duas perspectivas. Tanto na perspectiva de cima, que é antes dele ser gerado em Maria, e após ele voltar ao céu, assim como também devemos considerar, né, a sua trajetória aqui na Terra. Ok, até aqui, irmãos, alguma pergunta, alguma dificuldade, alguma dúvida? Quanto aqui aos dois tipos de abordagens cristológicas? Até agora está esclarecido. Ok, por irmão Job está esclarecido. Irmão Simão, também está esclarecido ou tem alguma pergunta? Bom, por enquanto ainda não tenho, professor. Ok. Irmã Capita? Irmã Capita não me ouve. Irmão Ventura, alguma coisa, alguma pergunta? Não, professor. Abordagem clara. Ok, muito bom. Então, vamos avançar. Deixa isso aqui me acomodar.
Vamos então avançar. Ok, dito isso, normalmente, uma das principais perguntas, né, que nos é feito sempre que nós falamos de Jesus, por sinal é sempre a primeira pergunta que surge, é: Jesus é Deus ou não é Deus? Esta é uma das questões que, de forma inevitável, nos fazem sempre. E penso que também os irmãos vos têm feito essa pergunta, né? Jesus é Deus ou não é Deus? Antes mesmo de eu responder essa questão, mais uma vez, eu quero ouvir o vosso entendimento. Vou começar com o irmão Simão. Irmão Simão, Jesus é ou não é Deus? Bom, segundo as escrituras, conforme o formador já havia nos dito ou nos mandado, né, fazer esse exercício na semana passada, procurando na Bíblia a respeito daquilo que a Bíblia apresenta a respeito da pessoa de Jesus, né, quanto na perspectiva do Pai, no caso, o que é que o Pai fala a respeito de quem é Jesus, dos discípulos e por aí em diante. Bom, eu fiz isso e categoricamente afirmo que Jesus é o Filho de Deus, no caso, né? Não é o Deus, o Pai na sua essência, né? Mas é o Filho de Deus. Ok, ok. Eu depois vou voltar para ti, porque eu vou querer mais esclarecimentos. Irmão Ventura, qual é Sim, qual é professor. sim, a minha questão é: Jesus é ou não é Deus? Bom, olhando para aquilo que nós já aprendemos, e porque os conhecimentos são sistemáticos, nós começamos por estudar primeiro a disciplina Introdução à Teologia, aí falamos de Deus em várias perspectivas e olhando mesmo para, recuando para estes conhecimentos obtidos, quero dizer aqui que Jesus é Deus no sentido de o próprio Deus Todo-Poderoso ter lhe outorgado estes poderes. Porque dizia Jesus que eu estou com o Pai e o Pai está comigo. Uhum, Tudo que faço não depende de mim mesmo, depende de Deus Todo-Poderoso, que é o meu Pai. uhum. E os poderes que tenho, tudo que faço nesta terra, é Deus que me dá esses poderes. E por essa razão, tudo faço por Ele. Então, Ele não é Deus Pai Todo-Poderoso, mas é Deus no sentido de ter recebido os poderes a partir de Deus Pai Todo-Poderoso. Esta é a minha visão. Nesse caso, se formos a pegar, né, naquilo que nós aprendemos, né, nos 5 conceitos da palavra Deus, nesse caso, estaria se enquadrando aqui estou considerando a explicação do irmão Ventura, né? Estaria se enquadrar na perspectiva de representatividade, nesse caso, ele é Deus no sentido de representar o próprio Pai, o Sim, Pai lhe deu. na perspectiva de representatividade, porque eu respeito a teoria de que Deus é todo-poderoso, mas ele tem agentes que Uhum, trabalham ou que estão ao seu serviço. uhum, E é mesmo quando alguém vai representar, ou quando alguém manda outra pessoa para lhe representar, uhum. então as pessoas que recebem o representante devem lhe respeitar como tal, porque ele foi Perce- outorgado poderes, é nesta per- perspectiva. percebi. Muito obrigado, irmão Ventura, muito obrigado. Quero também ouvir a irmã Capita, está me ouvindo já? Está me ouvindo, irmã Capita? Irmã Capita, acho que não tenho irmã Capita, ok. Mas eu tenho o irmão Job. Sim, irmão Job. Sim, senhor formador, a minha, Ah, sim, tá me ouvindo. A minha já, pergunta é, a minha sim, pergunta é,
Jesus é ou não é Deus? Jesus é mesmo Deus, é 100% Deus. Ok, ok, ok. Sim, irmão Job, qual é o teu entendimento quanto à questão? Jesus é Deus, sim. Essa pergunta é um bocadinho complexa, mas Jesus é Deus. A palavra assim o afirma no livro de João, conforme o formador já tiver aqui frisado, João 1 diz que no princípio era o verbo e o verbo não estava com Deus e o verbo era Deus. Então a Bíblia já afirma que o próprio Jesus é Deus. Só que entramos naquilo que é a trindade, que é um bocadinho complexo, que creio que homens não conseguem explicar na realidade o que é a trindade em si. Quando a palavra diz que eh, Pai, Filho e o Santo Espírito, e estes três são, ali já complica, mas está a dizer que Deus, o Pai, não é? É quem se manifestava no Antigo Testamento, Deus, o Filho, que é Cristo Jesus, no Novo, ou seja, eh, posso dizer no Novo Testamento, e ele, não é, por sua vez, envia, ou seja, Deus o Pai envia a Cristo Jesus, o seu Filho, e Cristo Jesus posteriormente envia assim o Espírito Santo, mas não deixa Cristo Jesus de ser Deus, porque a Bíblia assim o afirma. Cristo é Deus. Ok, peguei o entendimento do irmão Job. Muito obrigado, irmão Job. Agora volto para o irmão Simão. Irmão Simão, agora é tua vez de explicar, né? Vamos lá. Fundamentar um pouquinho a tua posição, né? Porque afirmaste, mas não fundamentaste. Vamos lá. Sim, formador. Sim, a questão, Jesus é ou não é Deus? Eu queria ouvir a tua fundamentação também. O irmão, Ah, fundamentaste, já fundamentaste, não é? sim, fundamentei, né? Ah, Eu ok. fundamentei de acordo eh, aquilo que a Bíblia nos apresenta, na verdade, sobre a revelação do próprio Deus a respeito de Jesus Uhum, e dos próprios discípulos de Jesus. Por exemplo, em João, ou seja, em Mateus capítulo 3, uhum, depois de Jesus ser batizado, a Bíblia diz que os céus se abriram, o Espírito desceu sobre a forma de uma pomba e nos céus, né, Deus afirma de que este é o meu filho amado, de quem uhum, o meu coração, né, a minha alma se compraz. uhum, E certa vez, Jesus estando com os discípulos também, Jesus queria saber aquilo que as pessoas dizem de quem ele era. uhum, As pessoas afirmavam que ele era um profeta, era João Batista, e ele pergunta diretamente para os seus discípulos, né? E vocês, uhum, quem dizem que eu sou? E Pedro uhum, afirma de que tu és o filho de Deus, né? O uhum, Messias. E uhum. Jesus afirma de que Pedro não foi sangue nem carne que te revelou, né? Mas foi o próprio Espírito que revelou essa palavra para você. Então, nisso eu fundamento a minha palavra, né? De que Jesus é o Filho de Deus, né? Ele foi Ok, gerado por Deus. Ele tem a ok, mesma essência, né, do próprio Pai, mas ele é Filho de Deus, não o próprio ok, Deus, o Pai, na sua essência. ok, obrigado. Ficou clara a tua compreensão. Muito obrigado, muito obrigado. Ok, então, vamos lá. Na verdade, essa pergunta, eu concordo com o irmão Job, que é uma pergunta de facto complexa, e a resposta pode ser tanto sim, como pode ser não. Parece que eu estou a ser ambíguo, mas não. O que acontece? Jesus é ou não é Deus? A resposta pode ser sim ou pode ser não. Por quê? Porque vai depender a conotação, né, que o irmão está a dar na palavra Deus, ok? Vai depender da conotação que o irmão está a dar da palavra Deus. Porque vimos que nas Escrituras a palavra Deus é usada em 5 sentidos diferentes. 5, ok? A palavra Deus na Bíblia ocorre em 5 sentidos diferentes. Infelizmente, este é o ponto. Esse é um ponto. Esse é um conhecimento muito básico, mas que infelizmente a tradição cristã falhou nesse ponto, ok?
muitos dos pais que estipularam muitas doutrinas, né, não conheciam a raiz judaica da fé cristã. Então, alguns aspectos básicos lhes passou. E um dos aspectos é este. Por exemplo, no Antigo Testamento, a palavra Deus, mesmo no Novo também, ela não é usada só para se referir em um sentido, ela é usada para se referir em sentidos diferentes. E em cada sentido, a palavra Deus tem um significado diferente. Por exemplo, nós temos o primeiro sentido, né, que é aquele que é o mais conhecido, onde a palavra Deus, no hebraico Elohim, né, no grego Theos, esta palavra no sentido restrito, né? No sentido restrito, ela é usada para se referir àquele ser que nós cremos ser ele, o ser supremo, né? O ser supremo, aquele que é a fonte primária de tudo que existe e que ele não tem fonte. Ou seja, ele é, como dizia Tomás de Aquino, né? Ele é a causa não causada, ou a primeira causa não causada. Ok? Então, a palavra Deus, no sentido restrito, expressa essa ideia. Por exemplo, quando nós lemos Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando diz que no princípio criou Deus. Aí a palavra Deus está nos levar nesse sentido, de que o ser supremo, aquele ser que é o causador de tudo que existe, mas ele não foi causado, né? Ele é o responsável por toda a criação. Então, este é o primeiro significado da palavra Deus. Ok? E quando nós encontramos este significado, este ser que é a causa não causada, que é a fonte primária de tudo que existe que não tem fonte, quer dizer que esse ser não tem pai. Atenção. Ok? Para alguém ser Deus, nesse sentido, não tem pai. Segundo, este ser não tem ninguém acima dele, ou seja, ele não presta contas a ninguém. Ok? Este ser, tudo que ele é e tem, ele não recebeu de ninguém. Tudo que ele é e tem faz parte do seu próprio ser. Ok? Então, esta é a primeira conotação da palavra Deus. E eu pergunto aos irmãos, claro, não vou perguntar mais, né, para poupar nosso tempo. Afirmo de forma segura que, nesta primeira perspectiva, Jesus não se enquadra, ok? Jesus não se qualifica nesta primeira categoria do uso da palavra Deus, porque na Bíblia, de forma consistente, de forma clara, os autores da Bíblia ensinam que Jesus tem um pai. Certo ou errado, irmãos? Certo, 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 certo. certo, formador, certo. Certo. Os autores da Bíblia ensinam de forma consistente que Jesus tem um pai. O próprio Jesus admitiu que nada que ele tem é dele próprio. Tudo que ele tem e fazia ou faz e tem porque o pai lhe deu. Ok? O pai lhe deu. E o próprio Jesus, né? Não só Jesus, mas também os escritores das Escrituras, chegam até ao ponto de admitir que Cristo teve origem, ok? Teve origem, né? E, sumarizando, ele é chamado de o Filho unigênito de Deus. A palavra unigênito de Deus vem da junção da palavra único da Gênese, único do tipo, ok? Único gerado do tipo, ou seja, ele é gerado. E quando falamos que alguém é fonte primária de tudo que não tem fonte, para você não ter fonte, você não pode ser gerado, não pode ser criado, não pode ser feito. Portanto, se os autores da Bíblia admitem que Jesus foi gerado pelo Pai, que ele teve origem, que tudo que ele tem, tudo que ele faz, recebeu do Pai, portanto, Jesus não se qualifica aqui nesta primeira definição da palavra Deus, nesse sentido, atenção, ok? Porém, nas Escrituras, a palavra Deus também é usada para se referir aos seres divinos. Atenção, seres divinos. Quando nos referimos a seres divinos, estamos a falar dos seres sobrenaturais.
ok? Aqueles seres que são superiores ao natural, né? Posso dar aqui exemplo. Por exemplo, Deus, o Pai, ele é sobrenatural. Os anjos são sobrenaturais. Satanás é um ser sobrenatural. Os demônios são seres sobrenaturais. Ou seja, esses seres sobrenaturais, a Bíblia também os chama de Deus, ok? Vou vos dar um exemplo. Por exemplo, é, penso que é 2 de Coríntios 4:4. Paulo diz que Satanás é o Deus do presente século, né? Satanás é o Deus do presente século, né? Então, estamos a ver aqui a palavra Deus sendo usada para se referir a Satanás, ok? É em Salmos 89, Salmos 90, aí as escrituras chamam os anjos de Elohim, ou seja, de Deus, ok? De Deus. Portanto, claramente, nessa perspectiva, né, tomando em consideração, por exemplo, o texto de João, capítulo 1, versículo 1, né, fica claro que Cristo é Deus nesse sentido, ele é um ser divino, porque João admite que ele já existia antes da criação dos céus e da terra, né? No princípio era o verbo estava com Deus. Então mostra que esse verbo existe antes mesmo da criação dos céus e da terra. Então, nessa perspectiva, né, no sentido de ser divino, né, Cristo se qualifica nessa categoria, ele é divino. Então, se alguém vai me perguntar, Jesus é Deus ou não é Deus? Né? Se o irmão estiver a usar a palavra Deus para se referir a ser divino, a resposta é sim, ele é. Ok? Ele é, quer dizer, ele é divino. Ok? Mas não é no sentido, no primeiro sentido que nós apresentamos. Agora, também a palavra Deus tem um terceiro significado, que é representatividade. Ou seja, quando Deus comissiona, pode ser um ser humano ou um ser divino, né? E manda este ser para cumprir uma missão específica, né? Este ser que Deus comissiona também pode ser chamado de Deus. Exemplo, em Êxodo capítulo 7, versículo 1 ao versículo 2, o próprio Deus, né, o Todo-Poderoso, chamou Moisés de Deus. Ele disse que, Moisés, eu te mando diante do faraó como um Deus diante dele. E Arão, o teu irmão, será o teu profeta. Porventura, Moisés foi Deus? Claro que não. Então, aí, Moisés é Deus no sentido de representar o próprio Deus. Por quê? Foi Deus quem lhe chamou, foi Deus quem lhe enviou e foi Deus quem lhe empoderou para fazer as obras que ele fez no Egito. Então, nesse sentido, Moisés estava a representar o próprio Deus. Então, é nesse sentido que ele é chamado de Deus. Moisés, atenção, que foi um ser humano como nós. Ele foi chamado de Deus, ok? O mesmo nós vemos, né, com os anciãos de Israel, aqueles 50 anciãos, né, que o sogro de Moisés aconselhou Moisés para escolher entre as tribos de Israel para lhe ajudar a governar o povo, né, que eram os anciãos que julgavam os israelitas. Eles também eram chamados de Deus. E os irmãos podem ver isso, por exemplo, em João capítulo 10, no versículo 34 a 36, Jesus cita os anciãos que eles foram chamados de Deus. Portanto, em sentido de representatividade. Okay? Agora, o quarto sentido, a palavra Deus também é usada para se referir àquele ser, né, que detém domínio sobre um território, né? Detém domínio sobre um território. Por exemplo, um rei, um imperador, né? É Deus no sentido dele ser o soberano, né, num determinado território, ok? Detentor de autoridade, né? Também nesse sentido, né, Satanás é chamado de Deus, porque ele detém, né, a autoridade sobre o presente século, ok? Agora, o último sentido da palavra Deus é de ídolo, nesse caso, objeto de adoração. Portanto, desses 5 sentidos, né, claro que o único sentido que Jesus não se enquadra é o primeiro sentido. Mas, senão, no segundo, no terceiro e no quarto sentido, Jesus claramente se enquadra. Portanto, a resposta à pergunta pode ser sim, se está a se referir ao sentido 2, 3, 4, e pode ser não, se, né, estamos a usar a palavra Deus para se referir ao primeiro sentido. Portanto, conhecendo essas diferenças, né, em que a palavra Deus é usada, fica logo nula, né, a confusão que se faz no meio cristão. Ok?
No meio cristão criou-se uma confusão tal que, por não ser possível mesmo encontrar uma explicação cabível, né, o cristianismo se esconde no mistério, que é o quê? Quer dizer, criamos uma teoria que não tem sentido, né, para não sermos fustigados, então, quando nos apertam, nós usamos, não, irmão, isso é mistério, não tem explicação. Enquanto que aquilo que a Bíblia fala sobre Jesus é muito simples, ok, irmãos? É muito simples, não traz confusão, não tem nenhum segredo. Só para os irmãos darem conta, os apóstolos de Jesus nem eram teólogos, ok? Pedro era pescador, ok? Muitos deles eram gente simples, mas conheciam Jesus e anunciavam claramente quem Jesus é, sem nenhum problema. Hoje, no cristianismo moderno, para alguém ter conhecimento de Jesus, de acordo com a tradição, você tem que estudar teologia, mas não só o básico, tem que ter o superior ou o doutoramento para você ter tipo respostas assim minimamente convincentes quanto a quem Jesus é. Enquanto que na Bíblia não, na Bíblia o conceito de Jesus é um conceito muito simples que qualquer irmão pode perceber. Ok? Então, Jesus é Deus no sentido de ser divino, de ser também representante do próprio Deus e também de ser é, é, dominador, né? Porque ele vai, pronto, mas aqui estamos olhando no futuro, né? Ele é que vai dominar as nações, né? Mas ele não é Deus no sentido de ser o supremo, né? A fonte primária que não tem fonte, né? Nesse sentido ele não é, ok? Então, quanto aqui a esta questão, né? Penso que abordei muito mais do que suficiente. Não sei se alguém ainda tem alguma pergunta. Se não tiver, eu vou avançar. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Ok, ok, vamos então Sim, avançar. formador. Sim, sim, sim. Pode perguntar. Sim. Bom, daquilo que o formador estava a explicar quanto a essa questão, eu só penso que talvez essa confusão só surgiu no seio da cristandade porque só se velou pelo primeiro sentido daquilo que o formador foi explicando. Não se Sim, analisou os outros sentidos concernente à divindade, não? Ou a questão da compreensão, né? Da palavra certo, Deus, daquilo que a Bíblia, né, vem descrever os sentidos dessa palavra. Razão pela certo, qual surgiu essa confusão no seio da cristandade, porque só se analisou nessa única vertente. E eu também certo. penso que essa questão, quando é levantada, penso que só se levanta nesse único sentido. Razão pela qual também as respostas têm sido dessa forma, divergente, né, no caso. Certo. Mas como aprendemos aqui a respeito do sentido da palavra Deus, do jeito que a Bíblia vem especificando, né, a utilidade desse mesmo termo, penso que nós não teremos mais muitos problemas quanto a isso, né? A essa explicação a respeito da divindade de Cristo. Ok, muito bom. Muito bom. Agora, a tarefa difícil é procurar ajudar, né? Muitos irmãos estão confusos, porque no nosso meio cristão, a confusão está na maioria, né? Você vai ver que a maioria, o único ponto de defesa é mistério. Por quê? Porque Exato. quando se puxa a mesma corda, é confusão. E infelizmente, por exemplo, os muçulmanos, eles têm explorado muito bem esta confusão no nosso meio. Sim, Né? sim. Esta confusão é muito bem explorada pelos muçulmanos. Se você vê um debate, por exemplo, entre um muçulmano, né, tipo um muçulmano e cristão, quanto à questão de cristologia, você vai ver que o cristão, aqui me refiro àqueles que não têm esse conhecimento que nós temos aqui, são normalmente Uhum. enrolados, são normalmente encostados na parede por causa dessa situação, né? Que é uma coisa muito simples se os irmãos, se todos os cristãos tivessem este conhecimento que é básico, né? Nem é difícil entender, é básico, mas tristemente, né, pouca gente tem esse conhecimento e, infelizmente, então, muitos ficam confusos, né, em algo que seria muito simples, né, explicado. Ok, vamos então avançar, Sim, irmãos. formador, desculpa Sim, só, sim, tem só uma questão, da primeira questão, quanto à cristologia de cima e de baixo. certo. Me surgiu uma questão depois da explicação que o formador foi dando. Uhum. Eh, os evangelhos
tipo de Mateus, Marcos e dentre outros, excepto o Evangelho de João. Por exemplo, João escreveu falando da cristologia de cima e o restante falando Uhum, da cristologia de baixo. uhum. A questão é a seguinte: será que os autores que escreveram os evangelhos, né, concernente à cristologia de baixo, eles escreveram nessa perspectiva porque não tinham conhecimento ou outro conhecimento da cristologia de baixo, ou mais ou menos o quê? Essa é a minha questão. Boa, boa, muito bem. O que acontece, vê, cada um escreveu, né, de acordo com a graça que lhe foi dado por Deus. Ok? Por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas escreveram olhando Jesus na perspectiva de baixo. Quer dizer que essa é a graça que Deus lhes deu. Tá vendo? A visão que Deus lhes deu é se focar nesses aspectos de Cristo. Assim como João, né, escreve o seu evangelho, mas o foco dele é olhar Jesus nos aspectos de cima. Certo. Por isso é que nós, vocês vão aprender, quando nós falar de hermenêutica, vou falar sobre isso. Por isso é que as escrituras se completam. Não podemos interpretar, por exemplo, um texto da escritura isolado de outros textos, porque cada autor vai completar o outro, tá vendo? Então, Sim, nós temos que olhar assim, por isso temos que olhar as escrituras como um conjunto, onde cada um deles faz parte de um todo, tá vendo? Porque cada um recebeu da parte de Deus uma graça. E a graça não foi a mesma. Ok? Mas o que cada um deles escreveu, quando nós juntamos, eles se completam. Ok? Tornando então assim a mensagem divina completa, harmoniosa, consistente, clara e poderosa. Ok, irmão Simão? Já sim, não é sim, contradição, compreendido. não. É simplesmente que cada um olhou o mesmo assunto, mas na vertente, na perspectiva. Por exemplo, duas ou três pessoas, né, presenciarem um acontecimento. Se for para narrar, as pessoas não vão narrar da mesma forma, porque cada um vai destacar aspecto diferente do mesmo que vi. Certo, Quer dizer, viram a mesma coisa, mas cada um vai se focar em aspectos diferentes. certo, Tá vendo? Então, o certo. mesmo também pode-se dizer aqui na questão dos evangelhos. Ok? Não sei se ficou claro. Sim, sim, ficou claro. Mas a minha questão não foi em torno de contrariedade, né, de ambas as cristologias, mas foi mais ou menos eh, tipo, querer saber se, por exemplo, os autores que escreveram sobre a cristologia de baixo se desconheciam a outra parte, né, que é a cristologia de cima. Né? Por Ok. exemplo, João escreveu muito a respeito da divindade de Jesus Cristo. E Uhum. os outros autores não escreveram sobre isso. Então, a questão foi mais ou menos se eles não escreveram porque desconheciam essa outra parte ou tinham o mesmo conhecimento, mas só se focaram naquilo que, né, segundo o que o formador foi explicando, né, que é a graça que Deus lhes concedeu, né, para escreverem só a respeito daquilo que é, né, a vida de Jesus na Terra. E aí, Ok, ok. então, compreendi a explicação. Ok, mas vai ter mais elementos, olhando no que vamos falar daqui a pouco sobre os testemunhos bíblicos a respeito de Jesus, né? Considerando que os discípulos tinham aquele conhecimento, ok? Os discípulos, eles conheciam o que Deus havia dito no Antigo Testamento sobre o Messias, e eles próprios ouviram da boca de Jesus, né? O que o próprio Jesus disse a respeito de si mesmo. Também ouviram de João Batista, alguém que foi nascido especificamente para testemunhar sobre Jesus, né? E ouviram a voz do próprio Deus, quando Jesus foi batizado, né? Soando dos céus, testificando que este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, os discípulos de Jesus tiveram muitas informações sobre a pessoa de Jesus, ok? Mas vamos falar isso com mais detalhe lá para frente, ok? Por enquanto, penso que esses dados são essenciais. Vamos então avançar. Ok, já vamos agora nos testemunhos bíblicos, né? Aquilo que os testemunhos da Bíblia nos têm a informar a respeito da pessoa de Jesus. Claro que não existe uma maior testemunha, né, do que o Pai, né? O Deus Todo-Poderoso. Não há nenhuma testemunha maior do que Deus Todo-Poderoso, né? Então, quer dizer que aquilo que o Deus Todo-Poderoso
nos deu a conhecer a respeito de Cristo, é a revelação mais profunda que nós podemos ter de Jesus. Seria tolice, né? Seria tolice, eu até vou ser mais duro até. É tolice, né? É tolice desprezarmos aquilo que Deus Pai nos informou sobre Jesus e nos deixamos levar pela especulação da nossa mente. Okay? Então, vamos começar então olhando, né, naquilo que Deus, o Pai, nos deu a conhecer sobre a pessoa de Jesus. Ou seja, se nós pudéssemos perguntar ao Pai, né, o Deus Todo-Poderoso, Pai Todo-Poderoso, nos diz então quem Jesus é, ou quem é Jesus Cristo, né? O que é que Deus Pai nos informaria? Ok? Vamos então aqui ver, né, o que Deus, o Pai, nos diz sobre a pessoa de Jesus, conforme está registrado nos textos sagrados. Ok? Quero lembrar aos irmãos que o próprio Jesus, né, na passagem de Mateus capítulo 11, versículo 27, Lucas 10, versículo 22, Jesus afirmou categoricamente de que ninguém conhece o Pai, né, senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ou seja, quem conhece a fundo quem o Pai é, né, Jesus é Jesus. Claro, tirando o Pai sozinho, né? Mas além do Pai sozinho, Jesus é que tem conhecimento profundo sobre quem o Pai é. Do mesmo jeito, quem tem conhecimento verdadeiro, profundo sobre quem Jesus é, de acordo com Jesus, quem conhece é o Pai. Mateus capítulo 11, versículo 27 e Lucas capítulo 10, versículo 22. Portanto, vamos ouvir o que é que o Pai nos disse a respeito de quem Jesus é. Ok. Nós temos aqui o primeiro testemunho que o Pai nos passa sobre a pessoa de Jesus. Nós encontramos em Mateus, capítulo 3, versículo 17. Né? Penso que os irmãos conhecem aqui o contexto, né, de Mateus 3,17. Jesus estava sendo batizado nas águas por João, né? E diz o texto que, enquanto ele era batizado, então, o Espírito de Deus apareceu ou se manifestou, né, como se fosse uma pomba, né, em forma de uma pomba, né, e se ouviu então do céu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A minha pergunta é, irmãos, a voz que se ouviu do céu é a voz de quem? De Deus. Voz de Deus. Estamos de acordo, irmão Job, irmão Simão, irmã Capita? Estamos de acordo que é a voz de Deus? De acordo. Boa. Sim, Perfeito. estamos de acordo. Concordo. Bem, muito bem. Obrigado por estarem de acordo. Então, olha só. A voz que se ouviu é a voz de Deus. E a voz de Deus, nesse caso, o próprio Deus, disse de forma categórica que este aqui, está se referir a Jesus, é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Portanto, irmãos, quem está a falar não é a pessoa que está a ser batizada. Quer dizer que a pessoa que foi batizada é uma pessoa e a pessoa que falou é outra pessoa. Né? E a pessoa que falou, ele disse que quem está a ser batizado é o meu filho amado. Então, o primeiro testemunho que Deus, o Todo-Poderoso, nos passa a respeito de Cristo, ele diz que Cristo é o seu filho amado em quem ele tem prazer. E penso que
Os amados irmãos sabem bem o que a palavra filho significa, pois não? Sabemos sim. Sim, Sim, quando sabemos. você diz filho, quando você diz filho, quer dizer o quê? É alguém que eu dei existência, né? Alguém que eu sou seu progenitor, né? Alguém que eu gerei, né? Alguém que eu gerei. Então, Deus está dizendo que esse é meu filho, ou seja, esse aqui foi eu quem o gerei, né? Esse é meu filho, né? Esse é meu filho. E os irmãos sabem muito bem que, apesar do filho, né, herdar do pai a espécie, né? Se você que diz que filho de peixe é peixe nesse sentido, né? Filho de ser humano é ser humano, né? Nesse sentido, o filho ele herda, né, a espécie do seu progenitor, né? Porém, o filho nunca será da mesma idade que o seu pai. Ou é possível um filho ser da mesma idade que seu pai? Não, É impossível. Né? é Isso é muito impossível. simples. É muito simples, porque quando a relação é pai e filho, quer dizer que um existe antes do outro. Porque o que existe antes do outro quer dizer que ele é que transmitiu existência ao outro. Ou seja, o pai é aquele que transmite existência. Ok? Então, quem falou diz que quem está a ser batizado é meu filho, em quem eu tenho prazer. Né? Atenção, isto é voz do próprio Deus, Criador do universo, né? Aquele a quem nós prestamos adoração. Agora, além disso, Deus também nos deu uma outra informação a respeito de quem o seu filho é, quem Cristo é. Né? Isso nós encontramos em Mateus capítulo 16, versículo 16 ao versículo 17. Né? Isso, de facto, Deus falou por meio da boca de Pedro. Né? Deus usou a boca de Pedro para nos trazer à tona, né, este conhecimento. Né? Quando Pedro respondia à pergunta de Jesus, quem vocês dizem ser o Filho do Homem? Pedro, então, tomado pelo Espírito Santo, ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Repito, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu fico assustado, eu fico escandalizado quando muitos cristãos, mesmo lendo esse texto, eles entendem assim, eles entendem que Pedro disse assim, olha, tu és o Cristo, o Deus vivo. Irmãos, é isso que diz o texto. Mateus 16, versículo 16, 17. Porventura, Deus, na boca de Pedro, disse que Jesus é o Cristo, o Deus vivo, irmãos? Não. Mas é assim que muitos cristãos leem esse texto. Que Cristo é o Deus vivo, enquanto que Deus disse que Cristo, ele é o Filho do Deus vivo. Quer dizer que existe alguém que é o Deus vivo, e existe uma outra pessoa que é o Filho do Deus vivo. E, de acordo com as palavras do Deus, o vivo, ele nos disse que Cristo é o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículo 16, versículo 17. E o Pai não parou por aí. O Pai nos deu mais duas informações sobre quem Jesus é. Ele não é só o Filho do Deus vivo, o Cristo, mas antes de eu passar o outro, penso também que é importante aqui definir aqui o termo Cristo, né? O irmão tem que saber bem. A palavra Cristo, irmãos, significa aquele que foi ungido. Atenção. Ungir, na tradição judaica, né, era derramar azeite sobre a cabeça de alguém. Né?
essa cerimônia se fazia quando alguém fosse escolhido para ser o rei de Israel, né? O sacerdote pegava um vaso com azeite, né? E espejava sobre a cabeça da pessoa, né? Que está sendo escolhida para ser o rei de Israel. Ou seja, o derramamento do azeite sobre a cabeça dessa pessoa simbolizava então essa pessoa ser separada, ser empoderada para exercer a função em que ela foi designada. O mesmo acontecia quando alguém fosse indicado para ser o sumo sacerdote em Israel, né? O sumo sacerdote também, ele era ungido, ou seja, lhe derramavam óleo sobre a cabeça para indicar que ele foi separado, foi escolhido e foi empoderado para desempenhar aquela função ministerial, né? Nesse caso aqui, do ponto de vista religioso. Também assim acontecia com os profetas. Então, essa é a ideia de ungir. Ou seja, a palavra ungido, nesse caso Cristo, essa palavra Cristo, né, quer dizer aquele que foi ungido. Né? E o contexto de ser ungido é esse, ser derramado sobre a cabeça azeite. Agora, né, é assim que se fazia em Israel. Já no Novo Testamento, somos ensinados que esse derramamento de azeite sobre a cabeça que os israelitas faziam era simbólico, né? Representava então a pessoa sendo empoderada por Deus, né, para cumprir aquilo que era a vontade de Deus. Então, assim Cristo, quando dizemos que ele é o Cristo, estamos dizendo que ele é aquele a quem o Pai escolheu e empoderou, né, para ser então o seu enviado especial para salvar a humanidade. Ele é o Cristo nesse caso, que significa que ele é o enviado de Deus, ok? Agora, é, já se posso avançar para o testemunho, né, a seguir que o Pai nos deu, que nós encontramos no texto de Isaías, capítulo 42, versículo 1 ao versículo 8, e também Isaías, capítulo 53, versículo 11, onde Deus disse que este é o meu servo. Ou seja, Deus chama Jesus de seu servo. Os irmãos sabem o que é servo, né? Sim, sabemos, professor. Servo significa empregado, seu trabalhador, seu amo, né? Aquele que está ao seu serviço. Deus chama Jesus de seu servo. Ok? E Jesus nunca teve vergonha de se assumir como um servo do Pai. Na verdade, ao longo da sua trajetória terrena, Jesus, de forma humilde, assumiu-se ser servo de Deus, porque ele disse que ele não fazia nada da sua autoria. Tudo que ele fazia, fazia aquilo que o Pai o havia autorizado, ou havia o dado para fazer. Portanto, ele é servo de Deus. Okay? Por isso é que todos aqueles que servem a Deus, seguindo o exemplo de Cristo, eles se tornam também irmãos de Jesus. Né? Quer dizer, nós somos irmãos de Cristo, ou seja, Cristo é nosso irmão mais velho. Né? E o Pai quer que nós sigamos o exemplo dele, né? Como nossa referência, né? De obediência, de dedicação, de serviço à vontade do Deus o Todo-Poderoso. Então Deus diz que Jesus é o seu servo. Se lembrem disso, irmãos. Jesus é o Filho de Deus, o Filho que Deus ama, que agrada a Deus. Jesus é o Cristo, nesse caso, o ungido de Deus, e o Filho do Deus vivo. Agora também vimos que Jesus, segundo o Pai diz que ele é o servo de Deus. E para finalizar, né, também nosso tempo já se foi, é, o Pai também diz que Jesus é o filho que ele gerou. Ele diz que tu és meu filho,
hoje eu te gerei. Encontramos isso em Salmos, capítulo 2, versículo 6 ao versículo 12, Atos, capítulo 13, versículo 29 a 34, Hebreus, capítulo 1, versículo 5 e Hebreus, capítulo 5, versículos 4 ao versículo 6. Nessas passagens, Deus diz que Cristo é seu filho, a quem ele gerou. Quanto aqui à questão de Jesus ser filho, né, gerado por Deus, aqui as escrituras usam essa expressão em duas perspectivas, tanto na perspectiva de cima quanto a perspectiva de baixo. Quando me refiro à perspectiva de cima, me refiro que Jesus foi gerado por Deus antes mesmo dele ser nascido no ventre de Maria, ok? Me refiro aqui antes da criação, né, de todas as coisas, ok? Ele foi primeiramente gerado pelo Pai, ok? Antes de todas as coisas. Isso é na perspectiva de cima. Também a Bíblia apresenta Jesus como sendo gerado de Deus na encarnação, né? Porque a Bíblia diz que Maria se achou grávida do Espírito Santo, ou seja, ela ficou concebida pela ação do próprio Deus. Portanto, nesse sentido também, Jesus foi gerado por Deus, né? Hoje eu te gerei. E também entende-se a quando da ressurreição, né? Porque a Bíblia ensina que foi Deus que fez Cristo ressuscitar. Atenção, irmãos. Quando Jesus foi morto, ele não ressuscitou sozinho. Não ressuscitou pelo seu próprio poder, não. A Bíblia ensina de forma enfática, de forma categórica, que foi o Espírito de Deus. Ou seja, foi o próprio Deus, o Todo-Poderoso, quem ressuscitou Cristo dentre os mortos, ok? Vou parar por aqui. Temos 4 minutos. Vamos usar esses 4 minutos para os irmãos fazerem perguntas, né? Caso tenham alguma pergunta, ok? Então, estou à vossa disposição para me fazerem qualquer pergunta que vocês quiserem, mas relacionado com a aula, ok? Hoje falamos só ainda de um testemunho, está a faltar mais 6 testemunhos. Perguntas, irmãos? Concernente ao último, Parei de te ouvir, irmão Job. concernente ao último ponto, acerca do eu te gerei. Eh, no primeiro, como é que eu posso dizer? Na primeira linha que o formador abriu, não é? Acerca do eu te gerei, na questão de cima, eu não percebi bem. Gostaria de ouvir mais um bocado, que é para poder ter certeza de algo, por favor. Ok. Eh, Quando falamos de eu te gerei na perspectiva de cima, estamos a falar da existência de Cristo antes mesmo da criação dos céus e da terra, né? Antes mesmo da criação do tempo cronológico. Aliás, não é só Cristo, né? Mesmo também os anjos existem antes da criação dos céus e da terra. Então, olhando passagens nas Escrituras que falam de Cristo antes da criação dos céus e da terra, nós temos passagens como Miqueias, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 3, que nos diz que Jesus teve origem nos tempos mais antigos, né? Ele diz que nos tempos da eternidade. Quer dizer, está nos mostrar que ele teve origem, mas é muito antes, né, da existência do tempo cronológico. Nós temos passagem como o texto de Provérbios, capítulo 8, versículo 21 ao versículo 30, onde, falando da sabedoria de Deus, e Paulo diz que Cristo é sabedoria de Deus nessa perspectiva, o autor diz que a sabedoria de Deus, nesse caso, Cristo, aquele que passou da criação, ele teve origem. E lá no texto de Provérbios, o autor nos dá muito mais detalhes ainda. Paulo também fala sobre Cristo, né, existindo, tendo origem, né, lá antes da criação do mundo, por exemplo, em Colossenses capítulo 1,
do versículo 14 ao versículo 17, onde diz que ele é o primogênito de toda a criação, ou seja, aquele que foi nascido em primeiro, né, antes mesmo de Deus criar toda a sua obra. Né? E temos outras passagens semelhantes, penso que está no fascículo, se o irmão tiver o fascículo que eu partilhei com os irmãos, vão encontrar todas essas passagens de forma detalhadas, de forma contextualizadas, que de forma inequívoca nos mostram que Cristo, de facto, teve origem mesmo antes dele ser gerado em Maria. Basta lembrar aos irmãos que o texto mais famoso do Novo Testamento, que é João 3,16, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Atenção, isso quer dizer que Jesus já é filho de Deus antes mesmo de ser enviado. Ele diz que ele é seu Filho unigênito. Então, seus irmãos verem o que a palavra unigênito significa, que é muito claro, único gerado, né, do seu tipo, único gerado. Então, quer dizer que ele teve, se ele é gerado, quer dizer que ele teve origem, porque quem é gerado é porque em algum instante foi gerado. Né? É isso que os textos dizem, ok? Quanto, né, é isso que eu quis dizer quanto à questão da geração no ponto de vista de cima. Não sei se ficou claro para o irmão Job a explicação que eu apresentei. Eh, Percebi a explicação, mas agora surgiu aqui algo, porque quando se fala do Evangelho de São João, né? João 1, e fala-se de Gênesis, não é? Focado naquilo que é no princípio, né? No princípio lá em Gênesis e no princípio em João, não é? Qual é esse princípio de Gênesis, não é? Cristo já existia, ou seja, o Cristo já tinha sido gerado lá no princípio, e esse no princípio que o João está a se referir, qual é esse princípio? Ok, ok. O princípio de Gênesis, atenção, Gênesis está a retratar a criação dos céus, esses céus visíveis, né? Os céus onde voam os pássaros, os aviões, onde estão as estrelas, esse céu. E a Terra, nesse caso, né? O nosso planeta Terra. Né? Esse é o relato de Gênesis, ok? Porém, antes mesmo dessa criação dos céus e da Terra, Deus já existia, os anjos já existiam, né? E claramente também Cristo já existia. Por isso é que Cristo participou, inclusive, da criação. A Bíblia ensina que, inclusive, os anjos, quando Deus fazia a sua obra, os anjos assistiam Deus criando a sua obra. Okay? Então, Cristo foi gerado muito antes de Gênesis 1. Okay? Ele foi gerado, tanto Cristo como os anjos, a sua existência remonta à eternidade. Né? Quer dizer, que é uma realidade que é além, nesse caso, é aquém do tempo cronológico. Porque, atenção, o nosso tempo cronológico também foi criado em Gênesis 1. Okay? Então, os anjos, Jesus, Satanás, a sua existência é antes de tudo isso. Ok? Irmão, uma pausa, só preciso aqui atender uma chamada aqui urgente. Eu penso aqui. Mas depois vou voltar a responder essas questões. Dá só um minuto, por favor. Sim, gestor. Sim, boa noite, moço.
Sim, irmãos, estou de volta. Desculpem, tive que atender. Recebi ligação do meu chefe. Então, desculpa, vamos desculpar. Ok, sim, irmão Job Delfim, acho que estava a falar, né? Sim, o formador até que estava a explicar acerca da criação do nosso, vamos dizer, do tempo cronológico, que no princípio em Gênesis, o formador explicou acerca no princípio em Gênesis. Agora, no Ah, ok, princípio, no Evangelho de São João. ok. Eu dizia que em princípio de Gênesis está se referir o início da criação dos céus e da terra, nesse caso, né? Não só o planeta Terra, né? Já o princípio de João é um pouquinho diferente, porque é um pouquinho antes, porque João apresenta aí o momento da eternidade em que Cristo já existia na presença do Pai. Diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Ou seja, está a mostrar, num instante que remonta antes mesmo de Gênesis 1, né, em que o filho já estava presente com o pai. E atenção que também as escrituras, na mesma perspectiva, falam também dos anjos existindo lá, mesmo lá antes da criação de Gênesis 1, também com Deus. Ok? Só que, pronto, muita gente faz confusão, pensa que os anjos também foram criados em Gênesis 1. Isso é um erro bíblico, né? A Bíblia não diz isso. A Bíblia mostra que os anjos existem antes mesmo da criação. Sim, irmão Job. Ok, ok. Obrigado. Ok. Mais alguma questão, irmãos? Ok. Então, o vosso silêncio quer dizer que está tudo claro, né? Vou parar por aqui. Lembrar aos irmãos que só vimos ainda um testemunho, que é o testemunho do Deus Todo-Poderoso. E nas próximas aulas, né, vamos então dar sequência. Vamos ver também outras testemunhas, né, a se pronunciarem a respeito de Cristo. E no final vamos fazer uma comparação entre aquilo que cada testemunha, né, diz sobre Jesus e vamos procurar harmonizar, né, para vermos então, né, o ensino geral daquilo que os testemunhos da Bíblia nos comunicam sobre a pessoa de Jesus. Ok, irmãos, muito obrigado pela vossa participação. Deus possa abençoar. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa. Leiam vosso fascínio, tem muito mais informações. E então, até a próxima aula. Tchau. Obrigado, professor. Bom Ok. repouso. Obrigado.